Testamento, Evangelho de Jesus, segundo o registro de Mateus, capítulo 18, e hoje eu quero fazer uma exposição dos versos 15 a 20. E o assunto desse texto, eu já vou compartilhar com você, é o seguinte: os passos da disciplina na igreja. Repito, os passos da disciplina na igreja. O que eu vou apresentar para vocês nessa noite, gente, é uma doutrina bíblica que foi abandonada, ignorada e esquecida. E são pouquíssimas, dá para contar no dedo, as igrejas evangélicas que praticam essa doutrina. Por exemplo, em São Paulo, eu tive o privilégio de ser membro de 4 igrejas batistas, e dessas 4 eu só vi uma praticando a doutrina bíblica da disciplina. E é interessante que esse texto sagrado foi registrado por Mateus, e esse conteúdo saiu da boca do nosso Senhor e Salvador. Em Mateus capítulo 18, verso de 15 a 20, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar? Pai amado, diante desse texto sagrado, nós nos aproximamos com temor. Primeiro, Senhor, porque infelizmente, nos dias de hoje, na pós-modernidade, eu não tenho visto a Tua igreja praticando isso. Então carecemos de exemplo, Senhor. Mas rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente para entender as sagradas letras, e aplica, Senhor, essas verdades na nossa vida de maneira individual e na nossa igreja de maneira comunitária, Pai. Nós dependemos de Ti e pertencemos a Ti. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 18. Como eu vos falei, Mateus capítulo 18 até o capítulo 23 é o 4º grande discurso doutrinário de Jesus. E aqui em Mateus capítulo 18 até o capítulo 23, ele está falando sobre o caráter e a autoridade da igreja. Esse grande discurso, o que Jesus está ensinando? Está ensinando o seguinte: olha, eu estabeleci regras e diretrizes para minha nova comunidade chamada igreja. No entanto, estas diretrizes que a gente tem aprendido a cada domingo também é para a igreja cristã do século 21, inclusive a doutrina que nós vamos estudar agora, porque o argumento de muitos é o seguinte: não, pastor, essa doutrina é para o século I, e acabam relativizando o texto como se não fosse importante. Jamais. Esse texto é atual e ela deve ser aplicada com temor na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, só lembrando, Mateus capítulo 18, do verso de 1 a 9, nós vimos o maior no reino dos céus,
nós meditamos sobre isso. Do verso 10 ao 14, eu fiz uma exposição sobre a parábola da ovelha perdida. E hoje, gente, do verso 15 ao 20, eu quero falar sobre os passos da disciplina na igreja. Mas a pergunta, antes de entrar na exposição, o que é disciplina? O que é disciplina? Disciplina é uma palavra que se origina no latim e significa, olha só, ação de instruir, educação, ensino. Então, diante do significado dessa palavra e do texto sagrado que vai ser exposto, o que Jesus está ensinando para a sua igreja? Olha, haverá disciplina, precisa haver disciplina na nossa igreja. Para educar os discípulos, para ensinar os discípulos, para instruir todos aqueles que me seguem. Gente, o que a gente vai estudar hoje é preciosidade, tem a ver com a nossa santidade, a nossa vida de santificação. Porque não há santificação em tantas igrejas do nosso país? Porque falta disciplina eclesiástica. Os reformadores, gente, eles apreciavam tanto e ensinavam tanto essa doutrina que eles defendiam 3 grandes pontos. Primeiro, a exposição fiel do Evangelho e das Escrituras. Segundo, a prática correta das ordenanças, ceia e batismo. E terceiro, a prática correta da disciplina eclesiástica. Os reformadores sempre ensinaram isso e sempre praticaram isso. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Então acompanhe comigo a exposição do texto sagrado, mantenha a sua Bíblia aberta, e no verso 15 diz aí na sua Bíblia: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Temos aqui um caso de ofensa pessoal. Se uma pessoa pecou contra você, presta atenção, se uma pessoa pecou contra você ou pecou contra a igreja, o assunto não deve ser guardado no coração, com a possibilidade de florescer alguma mágoa, algum ressentimento. Nem deve ser tratado, presta atenção, nem deve ser tratado com amigos, nem com a igreja, nem com a família, mas deve ser tratado no âmbito particular. Sabe o que Jesus está tratando aqui, gente? Se alguém te ofender, fazer o mal contra você, ou se alguém pecar contra Deus, a ponto de desonrar o nome de Deus e de denegrir a igreja, Jesus está falando, procura essa pessoa. Em vez de ficar compartilhando com a família, em vez de ficar compartilhando com os amigos, em vez de levar para a igreja, o primeiro passo que Jesus está ensinando, procure a pessoa, vá na fonte. O alvo primário dessas instruções é o encontro da solução para o problema, sem a interferência da igreja ou de testemunho. Jesus fala assim: vai arguí-lo entre ti e ele só. Essa palavra grega traduzida por arguir é um vocábulo forte, gente, que pode significar discutir, provar, repreender. Tem várias traduções que usam a palavra repreender. Agora, discutir aqui, gente, não é no sentido ofensivo. Não é uma discussão para humilhar, para denegrir o outro ou para se vingar. Não, é uma discussão para levar a pessoa à reflexão. Olha, aquilo que você me falou, aquilo que você fez contra mim me machucou. Não é certo. E eu sou teu irmão. Eu também sou discípulo de Cristo. Ou aquilo que você fez, o pecado que você cometeu contra Deus, amado irmão, reflita comigo, não é assim que se vive. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te ajudar. E Jesus está ensinando isso, gente. Jesus fala que nós temos que chegar na pessoa, olho no olho, tete a tete, cara a cara e dizer: não gostei. Você agiu mal. Você falou mal. Você decidiu mal. Não é assim. Vamos resolver? E é interessante que a palavra repreender significa mostrar o erro. Jesus está falando: procura a pessoa e mostra o erro da pessoa. Conversa com a pessoa e leva a pessoa à reflexão que ela está errada ou errado.
Ah, mas pastor, eu não quero se meter com isso não, deixa quieto. Ah, meu amado, Jesus, Ele está mandando, é uma ordem, vai e repreendam. Só você e Ele. Só você e Ele. O princípio básico, gente, desse ensino exposto por Jesus está alicerçado em Levítico 19, verso 17 e 18. Olha que interessante que Jesus não está inventando nada e nem trazendo uma nova revelação. Ele está sendo extremamente bíblico. E ele está recorrendo a Levítico, porque em Levítico 19, verso 17, diz assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Aí o verso 18 diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então lá em Levítico já estava prescrito. Se alguém te ofendeu, se alguém fez um mal, se alguém pecou contra você, procure essa pessoa e o repreenda com franqueza. Mas olha só, não procure se vingar. Lá em Levítico está dizendo, e Jesus também está afirmando, que nós temos e devemos procurar a pessoa, mas não com sentimento de vingança, não com sentimento de retaliação, mas para resolver a questão. Para resolver a questão. O apóstolo Paulo também ensina esse princípio quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 1. Olha só o que ele escreveu para aquela igreja, para aqueles crentes. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo, ou corrigi-lo, segundo algumas traduções, com mansidão. E cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha que Paulo está orientando a igreja dos Gálatas. Se vocês verem alguém surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que são cheios do Espírito Santo, vocês que conhecem as Escrituras, vocês devem corrigi-lo com o espírito de brandura, segundo algumas traduções. E além de corrigi-lo, cuide-se, para que você não caia no mesmo pecado. É isso, gente. O que Jesus está ensinando para a sua comunidade, chamada igreja? Amados, nós servimos uns aos outros. Deixa eu falar isso aqui, gente, porque tem muita gente que não entende o que significa ser igreja. Ser igreja é ser corrigido uns pelos outros. Ser igreja é ser chamado a atenção um pelos outros. Ser igreja é um cuidando dos outros, mas para maltratar, para humilhar, para denegrir, não, para nos ajudar a ter uma vida autêntica de santificação que agrade a Deus. Esse é o papel da igreja. E Jesus fala assim: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele te ouvir, irmão, me perdoa. Eu pequei contra você, me perdoa aquilo que eu falei, a atitude insensata que eu tive, me perdoa. Você ganhou seu irmão. Abraça o teu irmão. Não, acabou aqui. Só eu e você. Acabou. Eu não tenho nada contra você, você não tem nada contra mim. Acabou. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Irmão, obrigado por ter me falado. Obrigado por ter chamado minha atenção, porque eu estava até percebendo que eu estava pecando contra Deus, mas eu não dei conta. Eu pensei que estava certo. E às vezes a gente pensa que está certo. E aí a gente precisa de um outro para abrir os nossos olhos. E aí quando a gente é repreendido com o espírito de brandura, a gente começa a entender: puxa, olha, pequei contra Deus. Obrigado. Obrigado por ter falado para mim. Obrigado por ter me corrigido. Gente, isso é igreja. Aqui não se trata de ganhar discussão. Olha só, isso é interessante. Quando é para repreender o irmão, não é no sentido de ganhar discussão, de ter a última palavra, de ter razão em tudo. Não. Simplesmente convencer o irmão com bons argumentos ou pelo cansaço, mas restaurá-lo de maneira que ele enxergue o seu pecado e fique constrangido diante de Deus e reconheça o seu erro. Então a gente não pode repreender alguém para ter a última palavra, para ter o último argumento, sabe, para diminuir a pessoa, ou convencer a pessoa pelo cansaço, não. Nós repreendemos a pessoa
para que a pessoa enxergue que está errado. E que ela sinta vergonha de Deus. Deus, eu pequei contra ti. Oh Deus, me perdoa. Se não fosse esse irmão ter aberto os meus olhos, eu jamais ia perceber isso. É isso que Jesus está ensinando. Procura. O primeiro passo, procura a pessoa. Se a pessoa pecou contra ti, procura a pessoa. Se a pessoa pecou contra Deus, pastor, não é problema meu, cada um com a sua vida. Não! Se você viu a pessoa pecando contra Deus, é sua responsabilidade como irmão em Cristo, como discípulo de Jesus, de chegar nessa pessoa e falar: irmão, não é bem assim. Irmão, não é bem assim. Eu não estou aqui para te julgar, mas para te aconselhar. É isso, gente. É isso. Aí Jesus, ele passa para o passo número 2, né? Verso 16, olha na sua Bíblia. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Aqui está o segundo passo da disciplina: chamar pessoas. Chamar pessoas. E é interessante que esse princípio ensinado por Jesus está alicerçado em Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Mais uma vez, Jesus não está trazendo uma nova revelação, ele está sendo extremamente bíblico, ele está recorrendo às Escrituras. Deuteronômio 19, 15 diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus, ele está usando uma palavra da lei civil de Israel e aplicando para a sua comunidade, a igreja. Isso é, chame testemunha. Então Jesus está ensinando o seguinte: se você chegar, repreendê-lo com franqueza, com amor, e ele não se arrepender, chama testemunhas. Chama testemunhas. O apóstolo Paulo usa o mesmo critério, assim como ele escreveu em sua segunda carta ao Coríntios 13:1, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Essas pessoas que serão chamadas precisam ser cristãos, maduros na fé, sábios e cheios do Espírito Santo. Isso é, precisamos chamar testemunha, mas não qualquer pessoa. Pessoas maduras na fé, cheias do Espírito Santo e que tenha conhecimento das Escrituras, sabedoria. E Jesus pede para chamar. Agora, olha interessante, sobre isso, o pastor batista do século XIX, o pastor Charles Spurgeon, olha só o que ele comenta sobre esse verso. Ele diz assim: possivelmente o ofensor pode perceber o que é dito por outros irmãos, embora ele seja parcial em relação a você, ou ele pode acrescentar seriedade à reclamação de várias pessoas, o que não sentiria se a queixa fosse de um só. Então, às vezes, quando o primeiro passo não resolve e você vai pelo segundo passo, muitas vezes é importante, porque se fosse uma só pessoa falando, não teria o mesmo peso. Mas você chamando 2 ou 3 testemunhas, a palavra vai se estabelecer e a pessoa vai perceber que está errado, que está agindo errado. É por isso que Jesus fala: chama testemunhas, chama a pessoa. Porque às vezes você sozinho, você não convence. Você sozinho, a pessoa não se arrepende. Você sozinho, a pessoa não abre os olhos. Mas daí, quando a pessoa ouve da boca de 1, de 2, e de 3, e de 4... aí, pelo amor de Deus, aí a pessoa tem que se mancar, né? Poxa, calma aí. Se é uma pessoa, dá para discutir. Mas se é 3 pessoas falando a mesma coisa sobre o meu comportamento, eu preciso rever os meus conceitos. Não é verdade? Uma pessoa, dá para passar. Porque a gente pensa, deve ser birra, né? Uma pessoa deve ser birra. Agora, quando tem 2, 3, 4, 5... opa, calma aí. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever o meu comportamento. Eu preciso rever. É nesse sentido que Jesus ensina o segundo passo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, gente, comentando isso aqui, ele diz o seguinte: o propósito aqui é evitar que o pecado se espalhe como um fermento e assim levede a massa toda.
Está claro que problemas de relacionamentos estremecidos ou rompidos na igreja não podem ser deixados de lado, mas precisam ser tratados com honestidade, prudência e urgência. Sabe o que Jesus está ensinando? Olha, a minha igreja, a minha comunidade, se houver algum problema de relacionamento, resolvam. Primeiro passo, procure a pessoa. Não resolveu? Segundo passo, leva testemunhas. Leva testemunhas. Esse é o segundo passo. Aí Jesus leva o entendimento para o terceiro passo. Olha o verso 17 na sua Bíblia. E diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Está aqui o passo número 3, gente. Aqui Jesus ensina que se o primeiro passo não resolver, e se o segundo passo não resolver, precisa ser levado para toda a igreja. Pastor, é assim? É assim. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, não é conceito meu, é palavras de Jesus, é ensinamento de Jesus. Jesus está ensinando o seguinte: do particular tem que ser levada a público. Se o problema não foi resolvido de maneira particular, tem que ser levado para toda a igreja para ser resolvido. Tem que ser exposto e resolvido diante de toda a igreja. É isso que Jesus está ensinando. E é interessante que pela segunda vez Jesus usa a palavra igreja, eclésia no grego, e carral no hebraico. O que significa a palavra igreja? É a assembleia dos santos, isso é, santo não no sentido canonizado, como a teologia católica ensina, santos, aqueles que foram escolhidos por Deus, foram separados por Deus, e foram santificados por Deus para serem igreja. A igreja é a congregação dos justos, justos porque é bom? Não, aqueles que foram perdoados, foram justificados. A igreja é a comunidade dos discípulos, os seguidores de Cristo, e os seguidores de Cristo precisam obedecer a Cristo. E esse princípio, essa doutrina. O assunto precisa ser levado, avaliado e julgado segundo a deliberação da igreja. É assim, gente, que Jesus ensina. Essa doutrina não é doutrina de homens, mas foi o nosso Senhor Jesus que ensinou isso. É necessário que seja levada à igreja, porque a disciplina tem dois propósitos. Guarda isso no seu coração. A disciplina na igreja, ela tem dois propósitos. Primeiro, ela é preventiva. Ela evita que a igreja caia no pecado. Primeiro, a disciplina é preventiva, ela evita que a igreja caia no pecado. E depois eu vou te mostrar um texto de um cara que estava vivendo em pecado terrível dentro da igreja, e a igreja não fez nada. Eu vou mostrar para vocês um caso que o apóstolo Paulo teve que resolver. O segundo propósito da disciplina, a disciplina é interventiva, isso é, buscar a recuperação do faltoso. Está aqui, gente, está aqui. A proposta de Jesus sobre disciplina não é maltratar a pessoa, não é humilhar a pessoa, não é denegrir a pessoa, não! A proposta de Jesus sobre a disciplina é recuperar a pessoa. É recuperar aquela pessoa que está pecando. A disciplina, a proposta de Jesus não é acabar com a vida da pessoa, mas é recuperá-lo. E muita gente não entende isso. Eu acho que por dois motivos. Porque durante muito tempo, para as igrejas que praticam isso, a disciplina passou a ser um abuso. Mas daí, hoje em dia, a disciplina passou a ser um abandono. Ninguém pratica mais. No passado, foi um abuso por causa de legalismo. Gente, a disciplina, jamais ela deve ser aplicado porque o piá usou bermuda e foi excluído da igreja, porque assistiu televisão. Isso é legalismo. Isso não tem nada a ver com a disciplina que Jesus está propondo aqui. Isso é legalismo. O que é legalismo? São regras humanas a partir de textos da Bíblia mal interpretados, colocados como fardo na costa das pessoas. Isso é legalismo. E quantas pessoas foram disciplinadas e excluídas por usos e costumes?
Não é isso que Jesus está propondo. Não é isso. Mas daí Jesus fala assim, bom, a tentativa, a proposta é recuperar a pessoa. Bom, se a pessoa não se arrependeu no particular sozinho, leva testemunha. Se mesmo com testemunha a pessoa tem um coração tão duro e não se arrependeu, leva para a igreja. A público. A igreja precisa saber o que está sucedendo com o membro dessa igreja que está em pecado. Mas Jesus fala assim aí no verso 17, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. No caso desse irmão se recusar a ouvir a igreja, o caminho, gente, é a exclusão. A exclusão. Ou seja, considerá-lo como gentil e publicano. Isso é, uma pessoa, presta atenção, uma pessoa incorrigível e não convertida. Então, quando chega esse estágio extremo, sabe o que Jesus está mostrando? Se essa pessoa não se arrepender com o primeiro passo, se essa pessoa não se arrepender com o segundo passo, se essa pessoa não se arrepender com o terceiro passo, há uma grande probabilidade que essa pessoa, rebelde, coração duro, nunca conheceu a Jesus. Nunca foi convertido. Nunca foi. Esse é o grande problema. É uma pessoa incorrigível. Em outras palavras, é não reconhecer mais como irmão. Isso é terrível. Mas é verdade. Então pense, gente, para uma pessoa chegar a esse estágio, tem que ser muito obstinado. Tem que ser muito rebelde. Tem que ser uma pessoa que não tem um pingo de humildade. Ser repreendido por um, ser repreendido por um grupo, ser repreendido pela igreja e mesmo assim não se arrepender. E lembre-se que Jesus, ele está pedindo, ele está ordenando para repreender por coisas legítimas, por pecado. Não é por qualquer coisa, é por pecado. É quando o pecado é notório. É notório. A ponto de denegrir a própria igreja de Cristo. É isso que Jesus está fazendo, gente. A minha comunidade precisa viver em santificação. A minha comunidade precisa viver em pureza. Então, para que não aconteça algo desconfortante, vocês precisam cuidar um do outro. Vocês precisam corrigir um ao outro. E se não houver, se o passo 1 não resolver, o passo 2 não resolver, o passo 3 não resolver, lamentavelmente precisa ter exclusão. Exclusão. Comentando esse verso, o pastor Charles Spurgeon tem razão ao observar que, olha só, interessante que ele fala, mesmo a exclusão não põe termo às afeições da igreja por essa pessoa, uma vez que a igreja deve amar os gentios de fora e buscar ardentemente a sua salvação. Isso significa dizer que, desde o primeiro passo até o último na busca da paz, nada deve ser feito por vingança, mas tudo deve ser realizado com afeição, objetivando auxiliar o irmão. Daí, Spurgeon diz, daí, o ofensor que não quiser a reconciliação incorre em grande culpa por resistir às tentativas amorosas feitas em obediência ao comando do grande cabeça da igreja, Jesus. Sabe o que Spurgeon estava ensinando? Quando você procura a pessoa, tem que ser com amor, com afeição, para recuperar aquela pessoa. Se a pessoa não quer, chama testemunhas. Mas qual é a motivação? A afeição, tem que amar aquela pessoa. Mas se não resolver, leva para a igreja. A igreja não vai colocá-lo numa inquisição, mas a igreja tem que agir com afeição para tentar recuperar aquela pessoa. Mas se a pessoa não aceitou nenhum amor, nenhuma afeição da igreja, e a pessoa não quis mudar de vida, infelizmente essa pessoa tem que ser excluída. O pastor John MacArthur também, gente, o pastor John MacArthur é um pastor que, eu acho que ele tem já uns 50 anos de vida pastoral, e ele com muita sabedoria pastoral, ele comenta assim, olha só, presta atenção, se ele ainda se recusar a se arrepender, o passo 3 exige que a questão seja relatada à igreja toda, verso 17.
de modo que todos possam buscar de maneira amorosa a reconciliação dos irmãos em pecado. Mas se isso falhar, o passo 4 diz que o ofensor deve ser excluído, considerado pela igreja como gentil e publicano. A ideia não é simplesmente punir o ofensor ou afastar-se dele totalmente, mas retirá-lo da comunhão da igreja por ser considerado uma influência danosa e a partir daí considerá-lo como alguém que se deve pregar o evangelho, não mais um irmão. Em última análise, o pecado pelo qual ele é excluído é a impenitência de um coração duro. Sabe o que John MacArthur, com toda essa experiência pastoral, está dizendo? Essa pessoa, se não se arrepender, tem que ser excluído. E ao ser excluído, tem que ser evangelizado de novo. Porque não conheceu a Cristo. Se conhecesse, se arrependeria. Mas se a pessoa tem um coração tão duro, tão rebelde, a ponto de não se arrepender dos seus pecados, e a igreja, infelizmente, baseado no amor, deve excluí-lo, John MacArthur está dizendo, procure e evangeliza de novo. Essa pessoa precisa entender o evangelho, porque não entendeu. Não entendeu. Aí Jesus fala assim, considera-o como gentil e publicano. Algumas traduções modernas falam, considera-o como pagão. Presta atenção, aqui Jesus não usa esse termo da mesma forma e significado que os fariseus utilizavam, tá? Não é a mesma forma. Os fariseus, quando usavam esse termo era para denegrir a pessoa. Era para dizer o seguinte, ó, nós, israelitas, nós estamos acima da média, mas os gentios publicanos são meros pecadores. Não é nesse sentido que Jesus está falando. Mas Jesus está se referindo a indivíduos obstinados, soberbos, cuja rebeldia é notória diante da igreja e diante da sociedade, gente. O pecado é notório diante da igreja e diante da sociedade. A disciplina, no entanto, deve ser aplicada pela opinião geral da igreja, por ação democrática e não somente por uma parte de um grupo que tem autoridade na igreja. Se a ação for democrática, feita por meio de votação, a influência moral será grande como sempre deve ocorrer nos casos de exclusão. Sabe o que Jesus está falando? Leva para a igreja. Jesus não está dizendo assim, leva para os apóstolos. Jesus não está dizendo assim, leva para os apóstolos e presbíteros. Eles vão cuidar do caso, eles vão avaliar o caso, mas o caso tem que ser levado para toda a igreja, isso é, todos os seguidores de Jesus. E a igreja, com sabedoria bíblica e com temor, sabendo que é santificação, segundo as Escrituras, vai ter que avaliar e voltar. Olha, infelizmente, essa pessoa tem que ser excluída, porque a presença dessa pessoa é danosa na nossa igreja. E infelizmente, baseado no amor, a gente vai ter que excluir essa pessoa da nossa comunidade. Ó, gente, olha só. Eu estou aqui pregando, talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Mas está na Bíblia, gente, Jesus que ensinou. Talvez você nunca ouviu uma pregação sobre isso, porque esse é um dos textos menos explicados e pregados nos púlpitos brasileiros. São pouquíssimos os pastores que eu vi pregando isso aqui, dá para contar no dedo também. Mas isso aqui, gente, é uma realidade. É Jesus falando, olha, eu estou preservando a minha igreja. Eu estou preservando a pureza da minha igreja. Eu estou preservando a santidade da minha igreja. E para que isso seja preservado, eu tenho algo para ensinar vocês. Haja assim, passo 1, 2, 3 e 4. Se não houver solução, exclua. Ele não faz parte da comunidade. Bom, isso é que a igreja tem que fazer. Aí a partir do verso 18, Jesus começa a falar sobre Deus. O que Deus tem a ver com isso? A igreja está procurando agir de maneira escriturística, bíblica. A igreja está procurando obedecer a Cristo, cabeça da igreja. E Deus? Que Deus tem a ver com isso? Aí no verso 18, olha aí na sua Bíblia. Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo. Essa palavra tem peso. Em verdade, preste atenção que eu vou dizer, porque aquilo que eu vou dizer é um decreto divino. E ele diz assim, em verdade vos digo, tudo
o que ligartes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligartes na terra terá sido desligado nos céus. O que será que Jesus quis dizer aqui? Nota-se, pois, a grande ênfase do autor deste evangelho, Mateus, sobre a necessidade da unidade da igreja. A igreja unida, olha só, presta atenção, a igreja unida tem o poder de cuidar dos seus problemas disciplinares e das questões entre os membros da comunidade religiosa. A igreja desunida, que não pratica isso aqui, gente, porém, não tem poder espiritual. A igreja unida, ela pode agir com a aprovação dos céus, com a certeza de que as suas decisões estão de acordo com os desejos e as instruções de Deus, isto é, haverá concordância de Deus se a igreja for fiel às orientações de Jesus nas Escrituras. É isso que Jesus está falando. Olha, se a minha igreja for fiel às minhas instruções, se os meus seguidores praticarem todos os passos que eu ensinei, Deus vai estar concordando com essa exclusão. Porque Deus está vendo o comportamento da igreja e o comportamento do pecador que não se arrependeu. É nesse sentido que Jesus está falando. Se a igreja for fiel às Escrituras, cumprindo cada passo que Jesus ensinou, os céus estão aprovando a decisão da igreja. É nesse sentido. A expressão tudo que ligartes e tudo que desligartes, mais uma vez o pastor John MacArthur nos ajuda a entender essa expressão. Ele diz assim: o resumo de tudo isso significa que qualquer corpo devidamente constituído de crentes, agindo de acordo com a palavra de Deus, tem autoridade de declarar se alguém está perdoado ou não. A autoridade da igreja não é determinar essas coisas, mas declarar o julgamento do céu com base nos princípios das Escrituras. Quando fazem tais julgamentos com base na palavra de Deus, podem ficar certos de que o céu está de acordo. É isso. Quando a disciplina ela é aplicada pela maneira correta, a motivação correta, os céus está de acordo. Em outras palavras, continua MacArthur, tudo que for ligado ou desligado na terra já está ligado ou desligado no céu. Quando a igreja diz que a pessoa não arrependida está presa ao pecado, está dizendo o que Deus diz sobre a pessoa. Quando a igreja reconhece que uma pessoa arrependida foi desligada desse pecado, Deus concorda. Deus concorda. Então, quando a igreja toma decisão sobre alguém, é porque Deus está dizendo que aquela pessoa é assim. Por quê? Porque o comportamento daquela pessoa está sendo testificado pelas Escrituras. E as Escrituras estão dizendo, é um erro. Tenta recuperar esse irmão. Não houve solução? Passo 1, 2, 3. Não houve solução? Então leva à exclusão. Leva à exclusão. Aí no verso 19, olha na sua Bíblia, por gentileza. Jesus, de novo, gente, ele diz assim: em verdade também vos digo, presta atenção ao meu decreto divino. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Aqui Jesus fala, gente, sobre a necessidade e o poder da oração. Isso é, a igreja, ao aplicar a disciplina, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser escriturística. E ao mesmo tempo, isso tem que ser conciliado com oração, gente. Com muita oração. A palavra concordar, usada aqui, é uma referência a dois irmãos que oram a Deus, corresponde ao termo sinfonia. Pensa numa orquestra. Essa palavra concordar é como se fosse uma orquestra que está muito bem organizada, muito bem ordenada, cada um no seu ritmo. Então é isso que Jesus está falando, olha, se dois orarem nessa sinfonia, nessa organização, de maneira ordenada, como eu estabeleci, eu vou ouvir essa oração. O comentarista bíblico Risby tem razão ao dizer: a igreja deve concordar em oração ao buscar disciplinar um membro ofensor.
É por meio da palavra e da oração que descobrimos a vontade do Pai sobre a questão. Aqui que está, gente. Bíblia e oração. Nós não podemos tomar nenhuma decisão dramática como essa que Jesus está ensinando, se a gente não estiver muito bem alicerçado na Bíblia e uma vida intensa de oração. Para a gente não tomar decisões erradas e precipitadas. Mas se precisar, Jesus está falando, faça. É a minha igreja. Faça assim. Eu concordo com o pastor Spurgeon, unidos em desejo santo e oração solene, terão grande poder diante de Deus. Em vez de desprezar, portanto, o propósito de tão pequena reunião, devemos apreciá-la, uma vez que o Pai aprecia. Sabe o que Spurgeon está dizendo? Aprecie a reunião de oração. Porque muitas vezes é nessa reunião de oração, muito desprezada pelas igrejas, que as maiores decisões serão colocadas diante do Pai. É por isso que a gente precisa valorizar cada reunião de oração, porque é diante desses dilemas, gente, é diante desses desafios profundos que nós colocamos diante de Deus aquilo que precisamos fazer. E a pergunta é, como tomar uma atitude dessa? A resposta é, seja fiel às Escrituras e tenha uma vida de oração e a igreja tome uma decisão. Amém? Está entendendo, gente? O verso 20 diz assim, porque, olha aí na sua Bíblia, por gentileza, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui Jesus está ensinando que se a sua igreja agir diante do ofensor não arrependido, conforme as instruções das Escrituras, em atitude de oração, preservando a pureza e a santidade da igreja com santo temor, além de haver a concordância de Deus, também haverá a confirmação da presença de Jesus em todo o processo da aplicação da disciplina. Praticarem as minhas instruções de maneira fiel, sem perverter os passos. Se vocês orarem pedindo ajuda do alto para tomar a decisão, além de Deus concordar com a decisão de vocês, eu estarei no meio de vocês. A minha presença estará com vocês com a decisão certa que a igreja tem que tomar. Vocês estão entendendo a seriedade, gente? Aí muita gente diz assim, pastor, a disciplina não tem nada a ver com Jesus, pelo amor de Deus. Com todo amor e carinho, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras, porque esse tipo de opinião são pessoas que não conhecem a Bíblia ou que tentam relativizar a Bíblia. Ah não, esse texto não é para hoje. Sim, é para hoje sim. Também é para os cristãos de hoje. Sabe o que é interessante? Olha só. A tradição judaica exigia que pelo menos 10 homens tinham que se juntar para que fosse constituída uma sinagoga. Então olha só, uma sinagoga, ela só era oficialmente constituída com 10 homens. Aqui Cristo prometeu estar presente no meio de um rebanho ainda menor. Olha que Jesus está falando, as 2 ou 3 testemunhas reunidas em meu nome, com o propósito da disciplina. No entanto, Jesus está no meio quando as testemunhas agem da maneira certa e quando a igreja reunida age da maneira certa, prescrita nas Escrituras. Sabe o que Jesus está dizendo? Lembra do segundo passo? Leva testemunhas. Jesus está dizendo, se vocês estiverem sendo fiéis às Escrituras, baseados na oração, eu estou no meio desse grupo. Eu estou com vocês. Se não resolver, tem que ser levado para a igreja. Jesus está dizendo, assim como eu estive com aquele pequeno grupo, agora eu estou no meio da igreja. E eu estou vendo a igreja. Eu estou avaliando a igreja, como a igreja vai decidir sobre isso. Eu estou no meio. Eu estou com vocês. Se vocês fizerem a minha vontade, eu estou no meio. Eu estou com vocês. Eu estou com a minha igreja. Deu para entender?
A disciplina tem tudo a ver com a presença de Jesus. Com a presença de Jesus. Amém? Tá comigo? Ok. Aplicação. Eu quero apresentar para vocês 5 lições. E algumas aqui serão bem instrutivas. E outras devocionais. Mas olha só, 5 lições. O que nós aprendemos com isso aqui? Bom, a gente viu os passos da disciplina na igreja. A gente viu que essa doutrina bíblica foi o nosso próprio Salvador que a ensinou. A gente viu que nós somos obrigados a cumprir com essa doutrina da maneira correta. Mas a questão é, eu quero separar aqui 5 lições. 5 lições. Eu quero que você preste muita atenção, porque a segunda igreja batista de Canoinhas, ela vai andar em cima das Escrituras, em cima desse princípio. Em cima desse princípio. Se é uma doutrina bíblica, ensinada pelo nosso Salvador, você pode ter certeza que, se precisar, a gente vai colocar em prática. Por quê, pastor? Porque Jesus ensinou. Nós precisamos ser fiéis ao que Jesus ensinou. Então, a primeira lição que eu quero apresentar para você, quais são as formas de disciplina que a igreja tem? Quais são as formas de disciplina que as Escrituras ensinam e que nós, como batistas, nós também praticamos? São 3. Guarde isso aqui na sua cabeça, no seu coração. 3. Primeiro, a disciplina formativa. O que é isso, pastor? A disciplina formativa, ela é aplicada através da exposição das Escrituras. É quando o pastor, ele tem a responsabilidade diante do rebanho de ensinar as Escrituras. Por exemplo, diante de temas polêmicos que muitas vezes a igreja não está enxergando e nem praticando. Aí a responsabilidade do pastor é chamar a igreja para pregação. Gente, eu vou pregar tal assunto. Isso faz parte da correção comunitária. A disciplina formativa, ela pode ser aplicada nas aulas da escola bíblica dominical e também ela pode ser aplicada nas reuniões de treinamento da liderança da igreja. Então, a aplicação formativa, gente, não é uma questão de levar recado para a igreja, não. A aplicação formativa é você abrir as Escrituras e ensinar um assunto que é uma fragilidade para a igreja ou um assunto em que a igreja está pecando. A igreja está cometendo um pecado e a maioria não está observando. Qual é a obrigação de todo pastor? Abrir as Escrituras e ensinar para a igreja o comportamento correto, a decisão correta, o pensamento correto, segundo Deus, nas Escrituras. Isso é disciplina formativa. Existe uma segunda disciplina, a disciplina corretiva. É a disciplina terapêutica que visa corrigir o cristão apanhado em desvio de conduta. Essa disciplina é aplicada através do aconselhamento, gente. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. É quando o pastor te chama para o gabinete e fala assim, olha, eu preciso ter uma conversa contigo. O que será que o pastor quer falar comigo? Olha, eu preciso falar contigo. É através do aconselhamento, gente. Agora, pelo amor de Deus, não tenha medo do pastor, o pastor não vai te fritar. Não é minha intenção, e de pastor, pelo menos os pastores sérios, não é a intenção de nenhum deles. Nós chamamos através do aconselhamento porque nós fomos escolhidos e chamados para isso, para chamar para o aconselhamento, para chamar para a disciplina corretiva. Isso é, olha, eu tenho observado que você não tem andado certo. E eu, como seu pastor, eu quero cuidar de você. Eu quero te aconselhar que não é assim que tem que ser, o comportamento não tem que ser assim, o vocabulário não tem que ser assim, a sua vida de santidade não é assim. Disciplina corretiva, gente. E deixa eu te falar, é aqui que começam os primeiros sinais de quem que tem o coração rebelde. Quem não aceita conselho. Quem não aceita aconselhamento. Pastor, a minha vida é minha. Eu tenho os meus conceitos. Não quero... É minha vida. Entendeu? Então eu gostaria, assim, educadamente, eu não quero que o senhor se meta nisso. Eu sou pastor. Eu vou cuidar de você. E pode ter certeza que com muito amor, eu vou chamar a sua atenção. Não para te humilhar, mas para te recuperar.
para você ter uma vida autêntica diante de Jesus. É a disciplina corretiva. Agora, gente, a disciplina cirúrgica. A disciplina cirúrgica, essa questão da exclusão. A disciplina cirúrgica é aplicada quando há necessidade de exclusão de um membro. Quando os passos da disciplina, ensinados por Jesus, foram devidamente aplicados, se não houve arrependimento por parte do ofensor. Da mesma forma, quando existe alguma parte do corpo de uma pessoa que o prejudica e não há outra solução, os médicos são obrigados a amputar tal parte através de uma cirurgia. Isso é, muitas vezes, a gente tem que amputar um membro para não apodrecer o resto da igreja. Assim como é no corpo humano também. E muitas vezes, gente, com muita tristeza, a gente tem que excluir alguém, porque a gente sabe que se a gente não agir da maneira correta, como Jesus ensinou, aquela pessoa vai influenciar toda a igreja ao pecado. E aí, a igreja, com muito amor e com santo temor, precisa aplicar a disciplina cirúrgica, levar para a exclusão. Senão será o grande dano. E quantas igrejas, gente, foram destruídas, foram divididas, porque não praticaram a disciplina bíblica. Conheço várias. Segunda lição. Eu quero te apresentar os exemplos bíblicos de disciplina. Aí, quem teve mais trabalho nessa área foi o apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo. Ele teve um trabalhão. E olha só o que Paulo teve que ensinar uma igreja, a igreja de Corinto, gente. 1 Coríntios capítulo 5, só ouça o texto sagrado. Lá em Corinto tinha um homem lá dentro cometendo pecado. E a igreja vendo e não fazendo nada. E esse pecado, a cidade inteira sabia. Aí levaram o caso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta ensinando a igreja sobre o que fazer com aquele membro no meio da igreja pecando. Olha só o teor da carta. Presta atenção, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escreve assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal que como não existe nem mesmo entre os pagãos. Isto é, olha só o pecado, que alguém se atreve a possuir a mulher do próprio pai. Gente, tinha um membro na igreja tendo um caso com a madrasta. E a igreja toda sabendo. E vocês andam cheios de orgulho quando... Olha a orientação de Paulo. Quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos, vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal, olha que Paulo fala, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É Paulo dizendo, gente, se essa pessoa não quer se arrepender, entrega a Satanás, porque essa pessoa não quer saber nada com Deus. Aí Paulo continua: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. E Paulo continua na instrução: na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com esse. Olha o que Paulo está dizendo. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Aí Paulo conclui: os de fora, esses Deus julgará. Aí Paulo fala: expulsem
esse malfeitor do meio de vocês. Sabe o que está acontecendo? Tinha um membro da igreja tendo relacionamento sexual com a própria madrasta. E a igreja vendo isso não fazendo nada. E até os pagãos estavam escandalizados. Meu Deus, a gente que é impuro, a gente não faz isso. Esse cara aí é campeão e é da igreja. E Paulo fala, não, vocês precisam excluir essa pessoa. Se não houve arrependimento, vocês devem excluir essa pessoa do meio de vocês. Vocês não sabem que um pequeno de fermento leveda toda a massa. Vocês não sabem o mal que vocês estão vivendo. Vocês estão errando também por não ter corrigido ele. Está aqui, gente. É por isso que tem que ter disciplina eclesiástica. Precisa. Aí, a maioria dos estudiosos, em 2 Coríntios capítulo 2, diz que esse homem se arrependeu. Há um debate sobre isso, mas a maioria dos intérpretes fala que ele se arrependeu. Aí Paulo escreveu assim, olha só gente, presta atenção. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Aí Paulo diz assim, basta-lhe a punição imposta pela maioria. Ele está falando da igreja. De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. A maioria dos intérpretes está falando que essa pessoa aqui é o mesmo de 1 Coríntios 5, que de alguma forma ele se arrependeu e Paulo está escrevendo de novo, olha, se houve arrependimento, perdoe, console, que vocês o readmita na comunhão da igreja. Por isso peço que vocês confirmem, olha o que Paulo fala, por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês obedeceram às minhas instruções, porque Jesus que deu a mim. Mas se ele se arrependeu, acolha. A igreja, acolha. Se ele se arrependeu, acolha. E cuide desse homem com todo amor. Amém, gente? Esse é o primeiro caso. Eu não vou apresentar todos os casos por causa do tempo, mas olha só. Uma outra igreja que estava tendo problema, a igreja de Tessalônica. E aí Paulo escreve uma carta ensinando a igreja a aplicar a disciplina. 2 Tessalonicenses capítulo 3. E Paulo escreve assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês, olha o que Paulo está dizendo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão a custo dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga dia e noite, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é, tinha gente na igreja que não queria trabalhar, gente. Porque eles tinham o seguinte pensamento, Jesus está voltando, então vamos trabalhar. Não, Jesus está voltando. Paulo falou, não é assim. E Paulo continua, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Além de não trabalhar, ficar esperando a vinda de Jesus e não trabalhar, estava se envolvendo na vida dos outros. Isso é, fofoca. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansam de fazer o bem. Aí Paulo ensina, caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por esta carta, vejam de que se trata e não se associem com ele, para que ele fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas corrija-o como irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo, gente? Aqueles que de maneira precisaram ser desligados ou excluídos,
Eles não podem ficar recebendo mão na cabeça. Paulo está dizendo o seguinte, gente, esse pessoal cometeu um erro que vocês não resolveram, vocês como igreja não resolveram. Eu estou ensinando vocês. Agora não adianta ficar passando a mão na cabeça, ficar mimando quem foi excluído. Todavia, não o trate como inimigo, ele não é o seu inimigo. Mas corrija-o como irmão. Sabe o que Paulo está dizendo? Para de ficar mimando. Para de ficar paparicando gente que gosta de viver no pecado, mas corrija-o como irmão. Irmão, não é assim que se vive. Não é assim que se vive. Gente, esses são alguns textos que Paulo, para mostrar para vocês que a doutrina da disciplina é uma doutrina bíblica, que Paulo ensinou. E tem outros textos, por uma questão de tempo, eu não vou passar para vocês, mas esses são necessários para mostrar para vocês que isso é bíblico. Terceiro lugar, os motivos para a disciplina. Tá bom, pastor, quais são os motivos que a disciplina precisa ser aplicada? Bom, vocês já viram no texto algumas, né? Mas deixa eu destacar aqui, gente, o que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. O pastor Mark Dever, ele é pastor de uma igreja batista que fica na capital dos Estados Unidos, em Washington. E a igreja dele é uma igreja centenária, tem mais, quando ele escreveu o livro, tinha 120 anos, tem mais de 120 anos. E ele buscando os documentos da igreja, quando a igreja foi fundada, ele viu uma lista que os próprios membros com os pastores escreveram. E colocaram na igreja como alvo. Gente, a gente precisa praticar isso aqui, senão a gente não é igreja. Não é igreja. É muito interessante que aquilo que eles escreveram é extremamente escriturísticos. É da Bíblia. Por exemplo, quais são os motivos de disciplina? Quando há alguma violação externa da lei moral. Isso é, como vocês viram, quando alguém adultera, quando algum jovem cai em fornicação, isso é, tem relação sexual fora do casamento, quando alguma pessoa rouba, furta, essa pessoa precisa ser disciplinada. Aí entra os passos da disciplina. Quando um filho desobedece os pais de maneira trágica, que os pais precisam recorrer à igreja, olha, eu não consigo educar meu filho, entendeu? Segundo, seguir um comportamento que pode, conforme o juízo da igreja, ser desonroso a ela como um corpo. Nós somos uma igreja. Sabe o que esses membros escreveram? Gente, se vocês, lá no trabalho de vocês, de maneira deliberada, viverem em pecado, o nome de Deus está sendo desonrado e a igreja está sendo denegrida. E desde aquela época os batistas já estavam preocupados com isso. Calma aí. Esse camarada na tal igreja? Por que ele vive assim? Será que o pastor não está vendo? Será que a igreja não está vendo o comportamento dessa pessoa? É assim que o mundo pensa. Mas não vai na igreja todo domingo? E aí esses batistas... Não... Esse membro, ele precisa ser tratado. Porque o nome de Deus está sendo desonrado e a igreja está sendo denegrida. Terceiro, isso aqui é importante, ausentar-se da igreja habitualmente sem boas razões, em ocasiões destinadas para adoração pública. Sabe o que a igreja está dizendo? Olha, a gente precisa disciplinar quem sumiu da igreja. E não justificou. O que aconteceu? Está trabalhando? O que aconteceu? Está enfrentando uma enfermidade? É uma boa justificação. Mas... cadê fulano? Não veio para a igreja? Não, ficou assistindo televisão. A igreja precisa tomar uma decisão sobre essa pessoa. Porque sumiu. Sumiu do mapa. Sabe? Está no rol de membro, mas cadê? A igreja precisa aplicar a disciplina. Manter e defender doutrinas contrárias àquelas apresentadas na declaração de fé. Gente que está na igreja... Gente, isso aqui é terrível. Mas é lógico que é muitas vezes igreja que não tem firmeza nas escrituras. Gente que está na igreja que crê em outra coisa. E está na igreja fermentando doutrina falsa. Não, olha, eu estou aqui na igreja batista, mas eu creio em outra coisa, sabe? Eu creio lá no reteté, sabe? Eu creio lá, eu gosto de guardar um sábado. Sabe? E começa a fermentar. Gente, é tão vergonhoso. Eu participei de uma igreja que era uma igreja salada mista. É aquela igreja que o pastor, era bíblico, o pastor pregava as escrituras, a equipe de louvor despregava o que o pastor pregava por causa das letras,
E os professores da escola dominical ensinavam heresia. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? A igreja salada mista. Não! Tem uma doutrina, tem a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. E aí, disciplina formativa, ensinando o povo. Se não resolver, disciplina corretiva. Ó, irmão, não é bem assim, não é assim. A gente não crê nisso. E tomar decisão. Presta atenção. Negligenciar ou recusar-se a contribuir para as despesas permanentes da igreja de acordo com as suas diversas habilidades. Sabe o que essa igreja está dizendo, gente? Isso é bíblico. Pessoas que estão anos na igreja e podem ajudar financeiramente e nunca se envolveram financeiramente na igreja. Como assim? A doutrina do dízimo é bíblico. Mas pessoas que estão há anos na igreja e não têm condições, eu não estou falando de pessoas que não têm condições, isso é uma outra parte, pessoas que têm condições de ajudar e não participam. Tem alguma coisa errada. Disciplina formativa, o pastor ensinando, a doutrina do dízimo. Se não resolver, doutrina corretiva. É o pastor chegando, irmão, o que aconteceu, tal, você não participa mais. Ah, pastor, quer dizer que tem que pagar para participar? Não, não é isso. Um pagão pensa assim. Tem que pagar para participar? Não. Nós entendemos que quando nós amamos a Deus, tudo que temos vem de Deus. E eu uso todos os dons e talentos, os meus recursos, para a obra de Deus, segundo aquilo que Ele determinou nas Escrituras. E eu não posso viver de maneira egoísta, como se a igreja não tivesse importância para mim, porque afinal de contas eu vou para a igreja, mas eu não ajudo, não. Eu nunca ajudei. Como assim? Disciplina. Ameaçar arrogantemente os atos e realizações da igreja, ou seguir um curso de ação que visa produzir discórdia. Gente que está na igreja, mas vive metendo pau na igreja. Gente que está na igreja, é o seguinte, estou lá na igreja, mas aquela igreja, fala para os vizinhos, fala para a família. Estou na igreja, sou daquela igreja há anos, mas dentro daquela igreja, aquele pastor, aquela família, aqueles músicos. Se for descoberto, ou se um outro membro vê, repreende-o. Meu irmão, o que está acontecendo? Você está na nossa igreja, mas está falando mal, está denegrindo a igreja, o que está acontecendo? Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, me perdoa, eu falei demais. Abraça, ganhou seu irmão. Não se arrependeu? Leva testemunhas. Não se arrependeu? Leva para a igreja. Não é justo, gente, não é justo. Eu não estou falando só da nossa igreja, não. Estou falando de todas as igrejas. Não é justo ser membro de uma igreja e viver metendo pau na determinada igreja que a pessoa faz parte. Não é justo. Sai de lá! Não é justo. Não concorda? Sai de lá! Mas ame a igreja, promova a igreja. 7, divulgar, olha gente, isso aqui é terrível, divulgar a pessoas não interessadas aquilo que é feito nas assembleias da igreja. O que é assembleia? Deixa eu explicar aqui. A assembleia é quando a igreja batista se reúne para poder prestar contas da parte financeira, decisões da igreja, que só os membros participam. Aí o membro participa, fica contrariado com alguma coisa da igreja, vai para casa diante da família, a família não é crente. Ah, eu estou cansado daquela igreja, aquela igreja tomou aquela decisão, e você não sabe quanto entra no caixa da nossa igreja. Sabe, desnecessário, insensatez, precisa de disciplina. Sabe, falando coisas confidenciais da igreja, e a igreja batista funciona assim, gente, na questão de prestar conta, e a gente vai começar a fazer isso, mas um membro levar isso para o ímpio. É insensatez, é irresponsabilidade, precisa de disciplina. E 8, seguir uma conduta imprópria aos bons cidadãos, aos que professam ser cristãos. Isso é mau testemunho. Mau testemunho. Eu estou no mundo, levando o evangelho, todo mundo sabe que eu sou cristão, mas a minha vida não condiz com o meu discurso. A igreja precisa tratá-lo. Falar, meu irmão, cuidado, irmão, não é assim. Não é assim. Amém? Não fiquem assustados, é isso mesmo. É isso mesmo, gente.
É assim que essa igreja batista, mais de 100 anos, tem mais de 120 anos e até hoje, sobre a liderança do pastor Mark Dever, ainda hoje eles praticam isso aqui. E é uma igreja abençoada em Washington. Abençoada. Uma igreja que pertence à Convenção Batista do Sul, que é a convenção que mandou os primeiros missionários batistas para evangelizar a nossa nação. Quarto, eu vou ser rápido. Os benefícios da disciplina. Tá bom, pastor? Qual é o benefício da disciplina? Primeiro, é para o bem da pessoa. Gente, quando a disciplina ela é aplicada da maneira correta, é para restaurar pessoas. E eu conheço pessoas que foram restauradas através da disciplina. Maridos que foram restaurados, esposas que foram restaurados, filhos que foram restaurados, líderes que foram restaurados, mediante a preocupação da igreja em aplicar disciplina. Quando a gente aplica disciplina, gente, não é para arrebentar com a pessoa, é para recuperar a pessoa. Esse é o papel da disciplina. 2, para o bem de outros cristãos, quando vem o perigo do pecado, isso é, a igreja precisa ver, não, calma aí, se o meu irmão pecou, eu posso pecar também, eu preciso vigiar, eu preciso cuidar da minha vida. Mas não vigiar com medo da igreja disciplinar, mas vigiar no sentido, olha, se o meu irmão caiu, eu posso cair também, eu preciso vigiar. 3, para a saúde da igreja como um todo. Gente, pensa aqui comigo, uma igreja santa. Cada membro, desde o menor ao maior, desde a criança ao mais idoso, cada membro se preocupando em ter uma vida verdadeira de santificação, sem hipocrisia. Gente, essa igreja tem poder espiritual, vivendo a vontade de Deus. É para a saúde da igreja. 4, para o testemunho coletivo da igreja. Gente, é lindo. Quando eu ouvi, eu sei que foram poucos, mas quando eu ouvi pessoas dizendo assim, você é membro de tal igreja? Uau, aquela igreja é uma igreja séria. Você é membro lá? Legal, qualquer dia eu vou lá, porque eu ouvi falar que a sua igreja é uma igreja séria. Não é um picadeiro, não é um circo, não é brincadeira, é igreja séria, gente séria. Os cidadãos dessa cidade aqui frequentam essa igreja e é gente sério. Gente que não brinca com Deus. O testemunho, gente, Deus sendo glorificado e a igreja sendo honrada pelo comportamento diante da sociedade, diante dos crentes. E 5, para a glória de Deus quando refletimos a sua santidade. Gente, quando nós vivemos em santidade, quando a disciplina é corretamente aplicada, nós estamos refletindo que Deus é santo e que nós estamos nos preocupando em viver em santidade e temor. Refletindo esse atributo de Deus que Ele compartilha conosco. A santidade. É por isso que o apóstolo Pedro, entendendo isso, e escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, de 14 a 16, ele fala assim, ele escreve assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Um povo santo que serve um Deus santo. Deus é glorificado quando vivemos em santidade e quando a igreja aplica a disciplina. Amém, gente? 5 e último, e eu termino aqui. Precisamos entender essa doutrina porque Deus também nos disciplina. E Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas olha só o que os escritores em Hebreus escreveu, usando a escritura do Antigo Testamento de Provérbios. Eles escreveram assim, Deus falando, filho meu, preste atenção, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem Ele aceita. Quando Deus nos disciplina, gente,
É porque Ele nos ama. Assim como um pai que não é omisso, assim como uma mãe que não é omissa, que aplica disciplina nos filhos, para ajudar os filhos, para promover os filhos, assim é Deus. Ele nos corrige, Ele nos disciplina para o nosso bem. É Deus esculpindo em nós a imagem do seu Filho amado. E por isso, Deus também nos disciplina. E muitas vezes a vara que Ele usa, sabe quem é? A igreja. A igreja. Para o nosso bem. Sabe por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Sabe por que Deus disciplina você? Porque Ele te ama. E meus amados, eu falo isso por experiência própria. Porque Deus já me disciplinou na vida. Como foi doloroso! Mas foi para o meu bem. Foi para o meu bem. Foi para o meu bem. E hoje eu glorifico a Deus. Deus, obrigado pela tua correção. Porque isso mostra que o Senhor se importa comigo. E porque eu sou o teu filho. Eu estou em tuas mãos. Não despreze a correção do teu Deus. Não despreze a correção da igreja. A igreja é um instrumento de Deus na sua vida, para você viver o caráter de Cristo. Amém? Com muito temor, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Eu vou orar. E logo após a gente vai participar da ceia do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver os princípios da Tua palavra, aprofundada numa vida de oração e influenciada por uma vida de amor. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar isso com temor, com destreza, com fidelidade e sinceridade. E cumpra-se em nós, ó Deus, os teus planos, pois tu tens total liberdade em nos disciplinar, porque a tua boa mão produz em nós fruto de justiça e o caráter de Cristo. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.